É um projeto de Deus mesmo, né? Não foi o homem quem criou, né? Mas foi o próprio Deus. Deixa eu mandar novamente Isso. aqui o link aqui pro pessoal ali, que a Só um gente pouquinho. caiu a live aqui. Estamos aí, meus irmãos, com tosse, resfriado, mas vamos lá. O Thiago Melo tá ali também. Ô, Thiagão! Quanto tempo, menino. Seja Deus bem-vindo. abençoe, Thiago. Opa! Como é que está o pastor Atenil? Manda um abração para ele aí. Família, como é que tá? Tudo bem? Bem, o pastor tá só arrumando aqui novamente o nosso canal do YouTube, né? Tem um probleminha aqui. Tia Valda colocou, né? Sou muito grata a Deus por suas vidas e por aprendermos juntos da palavra de Deus. Amém, Tia Valda. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. E espero que a sua filha esteja melhor. E a Débora, né, Tia Valda, que hoje não estava muito bem. Nós oramos por ela ali de manhã. E espero que ela esteja melhor. Quiser colocar aí um pouquinho, Tia Valda, como é que tá? Tá bem? Tá melhor? A filha, né? De manhã ela sentiu um pouquinho de tontura, né? Mas eu acredito que ela está melhor. Bem, então vamos lá, pastor. Vamos transmitindo assim e aí vamos ver mesmo embaçada, né? Nós fizemos todo o processo aqui, mas ela continua embaçada. Bem, mas vamos dar uma boa noite aí pro pessoal, né? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos de novo. Se precisar, a gente edita, né, pastor? A gente arruma o vídeo, tá? Senão a gente vai precisar excluir se for o caso. Certo. Mas vamos lá, nós vamos conversar aqui sobre... Bom, nós vamos falar sobre um tema, né, que nós colocamos lá, que é comunicação aberta. E eu quero fazer uma introdução aqui com a palavra de Deus, né, e dizer que a palavra de Deus diz que, né, a palavra não diz, né, mas nós entendemos que Deus é um Deus que fala, Deus que se comunica, é um Deus que tem a sua comunicação aberta para conosco através da sua palavra, não é? Sim. E olha, o texto que eu quero ler é lá em Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Pastora, você que tem a mãozinha mais perto aí, alcança lá e fecha a câmera. Opa, tem gente aqui, ó. Tem gente conosco aqui. Deixa eu só ler lá que a tia Valda colocou, né? Tia Valda colocou, você sabe, pastora, né, da minha gratidão por Deus ter me apresentado vocês num momento tão especial e delicado que eu estava passando. É verdade, né, tia Valda? Era um momento onde ela tinha recém feito uma cirurgia no coração, né? Estava se sentindo ali, vamos dizer assim, um tanto triste, né, tia Valda? Porque não podia falar com ninguém, não podia receber visita, e ela sempre, essa mulher, assim, receptiva com todos, né? E naquele tempo, né, tia Valda, ainda por cima entrou o período de pandemia, então ela estava ali um pouco não, né, bastante resguardada, né, tia Valda? Realmente não poderia receber visitas, tanto pela questão da cirurgia, né, que é bastante invasiva, né, tem que tomar bastante cuidado, né, a imunidade fica baixa, e aí estávamos nesse período de pandemia. Então, foi um momento, assim, bem delicado, e a Dalva nos apresentou, né, tia Valda? Glória a Deus pela vida da Dalva. A tia Valda colocou da Débora lá, né, está melhor, graças a Deus. A pastora, ela foi à tarde no cardiologista, e se tranquilizou. Que bom, que bom. Glória a Deus, que benção, glória né, a Deus. A gente já fica preocupado, né, tia Valda? Mas que bom, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Então vamos lá. Vamos lá. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Olha que palavra, né? Palavra maravilhosa. Ele diz ali, né, havendo Deus falado, ele falava muitas vezes, tanto pelos profetas, depois pelo seu próprio Filho, né? Então é um Deus que gosta de comunicar, né, pastor? É um Deus comunicável, comunicativo. É isso. Deus que comunica, que fala conosco, né? E quando nós falamos da questão do casamento, né, da comunicação aberta, né, pastora? Isso. O que é
Bom, antes de nós entrarmos na comunicação aberta, propriamente dita, vamos entendermos, né, que o casamento é um plano que faz parte da vida cristã, é um plano de Deus, né, Sim, para a vida cristã. E nós entendemos que nós, como cristãos, nós precisamos viver um casamento bíblico, né, segundo a uhum, palavra de Deus. É claro que tem muitas pessoas, pastora, que por mais que ela não seja cristã, não professe a mesma fé, elas têm princípios, né, de sim, casamento, né, de vida familiar. Mas a gente sabe que o plano de Deus, e é para o homem, né, diz lá que diz que não era bom que o homem estivesse sim, sozinho, né, e a comunicação e a oração são coisas importantes, né, precisa fazer parte do casamento, precisa fazer parte da família. De uma certa forma, né, orar, né, em algum momento, buscar a Deus, ter essa comunicação com Deus, ter essa sim, comunicação com o Senhor. E nós ouvimos a voz de Deus através da sua palavra, através de meditarmos na palavra de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, né, nós vamos entender que a voz de Deus está ali isso. falando Ele conosco, está né? falando conosco. Está falando toda vez que você quer ouvir Deus, abra a Bíblia, não É, é? Tem gente que diz assim, puxa, eu queria tanto ouvir Deus. Fácil, abra a Bíblia, leia e você é, vai ouvir o que Deus tem para falar. Então, por isso que eu digo, né, que nosso Deus aí, até colocamos um termo aqui que diz que o nosso Deus é um Deus tagarela. É uma forma carinhosa de falar que Deus fala. Né? A gente sabe que muitas vezes a pessoa que é tagarela demais não é muito bom, né? Mas é um Deus que fala conosco, fala através da sua palavra, nos instrui, nos dá a direção sempre. Então, isso de acordo com o que ali Hebreus, né, o autor de Hebreus fala a respeito disso, que Deus, ele falou, né, através da sua palavra, falou através do Filho, e falou o coração dos pais, falou o coração da humanidade através do Filho, do seu Filho, Jesus Cristo, não é? Então, por isso que hoje a gente precisa entender, né, nessa questão aí de comunicação aberta, porque muitas vezes dentro de um casamento nós não temos muita clareza, não é? Nós não temos muita clareza daquilo que nós precisamos falar. Muitas vezes as pessoas acham que ficando quieta, pastor, é melhor, quieto é uhum, melhor, né? Que o silêncio é melhor, mas não é. O silêncio, é, em alguns momentos é bom, mas em outros não. É claro que nós estamos falando aqui de uma conversa aberta, porém educada, uma conversa uhum, né, como respeitosa. respeitosa e tal, que nós vamos ver aqui, né, pastor? Então, nós separamos algumas coisas aqui para nós começarmos, e uma das coisas que eu quero que a pastora fale aqui, se conseguir parar de tossir, né, é a respeito de qual é a definição de comunicação aberta. Qual é a definição, pastora? Como que você poderia aí nos falar a respeito disso? A comunicação aberta, ela é um termo que se refere a um estilo de comunicação, caracterizado pela transparência, pela sinceridade e pela honestidade. É uma forma de se expressar e se relacionar com os outros de uma maneira clara, direta e respeitosa. A comunicação aberta ela envolve compartilhar nossos pensamentos, né, com o cônjuge ou também com outras pessoas, os nossos sentimentos, nossas preocupações e opiniões de uma forma franca. A gente poder realmente ser sincero, né, sem medo de ser julgado ou de ser rejeitado diante daquilo que nós estamos expondo. Então, a comunicação aberta, ela facilita essa compreensão, né, uma compreensão mútua um do outro, e também fortalece os laços emocionais, promove relacionamentos saudáveis. Ela permite que as pessoas se expressem de maneira autêntica, que elas também ouçam atentamente e estejam abertas às diferentes perspectivas, né? Porque cada um tem a sua perspectiva, cada um tem a sua forma de ver o mundo. Essa é a verdade, né? E através da comunicação aberta é possível construir essa confiança.
né, resolver conflitos também de uma forma mais construtiva e criar um ambiente de apoio, compreensão de ambas as partes. A comunicação aberta também é um componente essencial para o desenvolvimento saudável dos relacionamentos interpessoais e promove também as conexões mais genuínas e significativas. Então, a comunicação aberta, que é essa comunicação sincera, honesta, direta, respeitável, é lógico que ela vai fazer uma grande diferença, né, nos relacionamentos, principalmente no relacionamento conjugal. Ok. Então, essa é a definição de comunicação aberta, pastor. Sim. É um compartilhar de pensamentos, sentimentos, de Uhum. preocupações e opiniões de uma forma franca, de uma forma Isso, clara. transparente, né? Uhum. E sem ter o medo do julgamento. Agora, como que se dá essa comunicação aberta, pastora? Como que nós poderíamos aqui acrescentar, né, para os nossos ouvintes aqui, essa questão da comunicação aberta dentro de um casamento, dentro de um lar, dentro de um relacionamento entre marido e mulher? Quando o assunto é um problema, Uhum. quando o assunto é, de repente, o sexo oposto, como que consegue ter uma comunicação aberta? Porque o que que acontece? Muitas pessoas, né, pastora, muitas pessoas elas têm os desafios da sua vida. E muitas vezes ela não consegue compartilhar com o Uhum. cônjuge. Como que isso nós poderíamos ajudar os nossos ouvintes aqui, pastor? Olha, esse é um ponto bem, difícil, diria assim, né, porque, principalmente se tratando desse ponto de sexo oposto, acho que tanto para a mulher quanto para o homem, é um pouco difícil da outra pessoa ouvir, de repente, dentro dessa conversa aberta e conseguir digerir isso, a ponto de ajudar o outro. Né? Mas também é necessário daí que esta pessoa que está ouvindo, né, porque estamos falando aqui de uma comunicação aberta, ou seja, alguém que chega, o cônjuge chega e fala, talvez a respeito de um sexo oposto, que está se sentindo atraído por um sexo oposto, ou que talvez está recebendo uma cantada de alguém do trabalho. Então, eu acredito que primeiro nós até podemos entrar na questão da paciência, né? Que tem que ter paciência, tem que ter a sabedoria naquele momento, tem que ter o domínio próprio para ouvir primeiro, né? Que já diz respeito à comunicação, é ouvir, tem que estar com os ouvidos atentos e abertos para ouvir primeiro e não atacar, né? Ou seja, ouvir, digerir aquela informação e aí, por meio dessa comunicação transparente, até expor o que é que está se sentindo, né? Ou seja, olha, estou entendendo, mas eu não gostei. Vamos dizer assim, né? Talvez a comunicação transparente e clara seria essa. Eu não gostei disso, preciso saber mais informações. Daí, você está gostando dessa pessoa? Você entende? Porque esses tipos de sentimentos, na verdade, isso não é nenhum sentimento, já é uma emoção, né? Porque o momento que você recebe uma palavra dessa, uma informação, e você ouve, você precisa digerir essa informação, e depois você precisa dar uma resposta a isso, você também precisa da sabedoria para saber o que é que eu vou retornar agora, o que que eu vou falar agora. Então, a emoção já aflora, ou seja, os primeiros pensamentos que vêm são esses. Tá, mas e aí, agora? O que você vai fazer com isso? Então, aí é que mora o perigo, né? Porque aí é onde pode começar os ruídos na comunicação, talvez essa pessoa já receber essa informação já de uma outra forma, né? Porque depende de como está a situação emocional também de cada um. E, enfim, né, são tantas coisas, por isso que às vezes essa comunicação parece tão truncada. É tão difícil, porque para outra pessoa ouvir uma coisa dessa, ela tem que estar emocionalmente bem. Ela precisa realmente ser uma mulher, vamos colocar assim, dependente de Deus, e não dependente dessa pessoa, um homem que dependa de Deus, né, e que tenha essa disposição para realmente ter essa comunicação aberta, né, saber que se isso vai acontecer, né, é porque Deus está nisso, né, porque Deus quer realmente trazer clareza nesse relacionamento, Deus quer abençoar esse relacionamento, e quando não tem essa clareza, quando não tem, poderíamos até colocar aqui, né, pastor, talvez, uma amizade de ambas as partes, porque acaba também entrando nessa área,
aí realmente fica bem difícil. Talvez é por isso que muitos casais, não vivem assim, né, porque é difícil fazer esse tipo de conversa, trazer esse tipo de conversa, e tanto uma parte quanto a outra conseguir lidar bem com isso, né. A gente não pode ser hipócrita e dizer: "Não, a gente tira de letra, conversa sobre isso", né, porque isso não é verdade. Tem que ter muita graça de Deus, tem que ter muita sabedoria e precisa estar disposto a viver essa comunicação aberta, né, porque não é fácil ouvir esse tipo de comentário, de conversa e como eu digo novamente, né, ambas as partes, ter essa liberdade, né, como a gente viu aqui, comunicação aberta é isso, de forma respeitosa, de forma clara, de forma sincera, eu poder chegar para o meu cônjuge e falar: "Olha, tem uma pessoa que está me cantando lá no meu trabalho, tá, eu não estou me sentindo à vontade com isso", ou seja, qual é o primeiro pensamento do homem, né, com relação a isso? Ele vai querer ir lá e tirar satisfação com a pessoa, mas nós estamos falando de um homem de Deus. E aí? Qual é a atitude de um homem de Deus? Ou o contrário, qual é a atitude de uma mulher de Deus ao ouvir o seu cônjuge dizer assim: "Então, sabe aquela moça que você viu que trabalha comigo? Então, ela me fez uma proposta para a gente sair junto. E aí?", né. Então, essa mulher de Deus, esse homem de Deus, precisa muito da graça do Senhor, para realmente saber como, agir diante disso, através dessa conversa aí que a gente está falando, né, dessa comunicação aberta. Geralmente, pastor, essa notícia, quando a pessoa, dependendo se ela não tem um entendimento, isso é uma coisa que acontece muito, né? Uhum, Ela não ter a maturidade, ela não ter a confiança, o contexto da uhum, qual ela venha, sim, ela recebe isso já de outra forma, né? exatamente. Ela já vai dizer, ah, você tá Você dando já está dando mole, bola, é. você que Isso, se abriu, você que fez isso, porque se você tivesse não feito aqui, isso, isso. aquilo, né, essa pessoa não estava fazendo esse tipo de proposta, É. não estava, Uhum, então, isso é uma coisa um pouco, um tanto quanto, claro, difícil para quem recebe, mas também se aquela pessoa está ali com um momento complicado na sua vida, isso, vamos dizer assim, né, pastora, isso é uma coisa que pode acontecer uhum, do casamento está em vulnerabilidade, o casamento está sim. com um problema, está com uma situação de falta de diálogo, de falta de confiança, de falta de conversa, de falta de, né, de Deus mesmo, né, de falta de um monte de coisa ali naquele relacionamento. E isso é um perigo, porque pode sim abrir brecha para uma suposta traição, uma suposta, Sim. né, situação que possa acontecer. Mas quando o cônjuge chega e abrir o coração e falar a respeito disso, olha, ou até mesmo confessar uma tentação, né, Uhum. que, né, pode confessar, pode ser uma tentação na parte, na área, né, sentimental ou qualquer outra Qualquer área, né? outra, sim. É a partir do momento que ele abre isso, que ele é transparente, é porque ele realmente está querendo Uhum. não entrar naquele lugar, né? Não tá querendo participar daquilo, né? Sim. Mas aí quem recebe esta palavra que Então, também não é tão simples, né? não é tão Tem alguém que simples. entrou ali, Isso, pastora? Quem é que a é que está ali? Marisley? Marisley? Isso. Será que é a Esposa pastora? do pastor Paulo, será? É, Ou é? é a pastora Marisley, que está aí conosco no Instagram. Se é, dá um joinha aí para nós. Mas seja Seja bem-vinda. bem-vinda. Se não for também, seja Seja bem-vinda bem-vinda. de Deus qualquer forma. abençoe. Então, a comunicação aberta é algo que é transparente entre o casamento, né? Tem que ser Uhum. transparente, tem que ser realmente uma conversa, isso tem que ser acordado, tem que ser conversado, tem que ser feito ali diante de Deus, né? Para que a pessoa possa, um dos cônjuges, ou os dois ali, ter um crescimento e ter confiança no outro, Uhum. né? Porque se ele trouxe, é porque, né, ele confia, né? Ah, é a Marlene. Marlene, Marlene. Obrigada, tia Valda. A cunhada. É porque ali Opa! aparece Mari
e eu não consigo ler o resto. A pastora está precisando de óculos aqui, Marlene, viu? Seja bem-vinda, Marlene, que bom que você está aí. E não só ela, eu também. Mas então a comunicação aberta é isso, gente, é ter essa transparência, né? É ter esse momento aí de que não só nessa questão, né, mas em outras também, né? A gente sabe que muitas vezes quando a gente atende, né, casais, atende cônjuge, a gente sabe que muitas vezes um não fala totalmente tudo que tem que falar para o outro. Muitas vezes esconde algumas coisinhas, né? E isso é uma coisa ruim, né? Pessoal do YouTube, a nossa imagem continua ruim aí, sabe? A pastor não para de se mexer aqui e eu também não. E aí a nossa câmera desfoia, tá voltando ao normal. Tia Valda perguntou se eu quero o óculos dela emprestado. Nós precisamos, hein, Tia Valda? Estamos precisando de óculos. As letrinhas do Instagram aí tá muito pequenininho. A Marlene colocou lá, boa noite, obrigada. Deus abençoe, boa noite, noite. Marlene, seja bem-vinda aqui conosco. Agora, pastora, vamos fazer uma aplicação nessa questão da comunicação aberta, Sim. E é um componente essencial para o desenvolvimento saudável, né? Sim. Dos relacionamentos, né, interpessoais, e como que pode promover aí nessas conexões que tem que ser genuínas e precisa ser significativas, né? Sim. Então, uma das coisas que nós podemos ver é que a importância da transparência e sinceridade na comunicação, né? Uhum. O que é isso, pastora? O que o texto está dizendo para nós a respeito disso? Então, sobre essa questão, né, dessa importância da transparência e da sinceridade dentro de uma comunicação, e falando entre casais, né, é que a comunicação aberta, ela envolve ser honesto e transparente ao expressar os pensamentos, os sentimentos e preocupações. E quando a gente consegue fazer isso, porque eu digo assim, quando a gente consegue, porque esse tipo de conversa que nós estamos tendo hoje, por exemplo, falando sobre isso, aparentemente, teoricamente, parece uma coisa fácil, mas não é. Por isso que a gente está falando, e talvez a gente tenha que falar mais. Porque, como eu disse, Deus vai trabalhando conosco primeiro, para depois trabalhar com os demais. Né? E quando isso é possível, isso cria um ambiente de confiança. E é claro que isso fortalece, né? Fortalece os laços entre os cônjuges, entre os parceiros, né? Fortalece os relacionamentos. Né? Por isso, essa importância dessa comunicação sincera. Né? É muito importante, sincera e transparente. As pessoas têm necessidade de ser ouvida? Sem dúvida nenhuma, né? Necessidade de ser ouvida, né? Mas não só ouvida, né? Tem que ser dar ouvido atentamente, né? Sim. Muitas vezes acontece do quê, né, pastor? O marido, geralmente o homem, chega da casa, né? Chega do trabalho, perdão. Chega do trabalho, né? Cansado, não quer conversar e muitas vezes a esposa está em casa lá, sem falar com ninguém, tá só pensando e daí ela quer descarregar ali. E muitas vezes esse marido, ele não consegue ouvir, né? Pastora, tem mais alguém que entrou ali no Instagram? Isso, é Valdirene. Seja bem-vinda, Deus Valdirene. Abençoe, Valdirene. A mãe do Jefferson. É a mãe do Jefferson? Isso. Uau, Deus abençoe. Dá um abraço no Jefferson. Isso. Que saudade desse menino, hein? Nós Deus batizamos abençoe. o Jefferson. Olha só. Abraços para vocês, Valdirene. Inclusive, pastor, só pegar um gancho disso que você falou, né? De que a comunicação tanto está para aquele que precisa falar, né? E precisa que alguém esteja ouvindo ele, quanto aquele que está ouvindo, né? Ou seja, é necessário dentro dessa comunicação que ambas as partes estejam dispostos a isso, né? Porque é preciso que aquela pessoa também valorize o seu parceiro, né? Ouvindo, né? Dando ouvidos para ele. E a gente tem trabalhado, até algumas segunda-feiras, trabalhamos ali com as mulheres, no nosso devocional, sobre o livro, né, chamado Casamento Blindado, a tia Valda vai lembrar. Agora a gente deu uma paradinha, né, mas a gente conversou algumas segundas-feiras relacionado ao casamento também, e nesse livro, esse autor do livro, que chama-se Renato, ele traz uma informação a respeito disso. Ele fala, né, dentro desse exemplo que o pastor usou,
que quando ele chegava do trabalho, recém-casado, ele chegava do trabalho, trabalhava muito, ele disse que inclusive no sábado, que era o dia de folga, ao invés dele dar atenção para a esposa e pensar: "Agora vamos sair", o que que ele fazia? Ele pensava assim: "Bem, eu preciso deixar tudo organizado, porque segunda-feira eu começo de novo", então sábado ele acabava usando para isso, para organizar tudo para segunda-feira estar tudo pronto para o trabalho. E ele disse que quando ele chegava do trabalho, ele trabalhava, se eu não me engano, mais de 8 horas, ele chegava e a esposa perguntava assim: "E aí, como é que foi hoje?" Ele respondia: "Foi tudo bem, mas aconteceu alguma coisa no trabalho? Deu tudo tá tudo certo". E ela se sentia mal, ela falava: "Poxa, ele não quer compartilhar a vida dele comigo, ele não quer falar do trabalho". E em contrapartida, ele diz no livro: "A última coisa que eu queria conversar era sobre meu trabalho". Então veja só que realmente como fica truncada essa comunicação, né, essa conversa, ou seja, o marido ele não quer falar sobre o trabalho, mas a mulher que está lá o dia inteiro em casa esperando o marido chegar, ela não vê a hora de saber, mas não é porque ela realmente quer que ele conte do trabalho, ela quer conversar, ela quer que ele conte para ela, diferentes vamos trocar um pouquinho os papéis, né, se fosse o contrário, né, se vamos supor que o marido está em casa aquele dia e a mulher chega do trabalho. Se ele fizer essa pergunta para ela, né, se ele perguntar para ela: "E aí, como que foi o dia hoje?" Aí ela vai começar a contar desde o período da manhã até a hora que parou no horário do almoço, depois quando voltou, quando bateu o ponto, quando a chefe chamou, quando a colega teve um problema, não é Quem se assim? identifica aí? Coloca aí eu. Né, porque a mulher tem mais essa tendência, ela quer contar, ela quer falar, ela quer conversar sobre aquele assunto. Mas o homem, e até porque, como ele diz, né, ele disse assim: "Eu já estava trabalhando o dia inteiro, eu não quero falar sobre esse assunto", né. Então, realmente se torna daí essa comunicação truncada, né, um problema que muitos casais enfrentam. A tia Balta colocou eu. Tá certo, é isso aí. Opa, mais um pouquinho aqui. Mas olha, é interessante isso, né? Porque, claro que quem chega, né, dependendo da pessoa, digamos, o cônjuge, o homem, né, ou a mulher, né, cada um tem a sua peculiaridade, né? Mas a ideia é que, muitas vezes, a falta de entendimento de que, poxa, ela funciona assim, ele funciona assim, né, acaba tendo problema, né? Então, acho que uma ideia que podemos aqui abordar é que cada um entenda o perfil do outro, cada um entenda Isso, como que o outro funciona. funciona, né? Para que ele possa entender, pô, peraí, né? A mulher, puxa, ela quer conversar, o marido não quer conversar, né? Não naquele momento, talvez, né? Mas, ou vice-versa, né? Sim. Muitas vezes, eu aqui na minha família, aqui em casa, eu acho que eu sou o mais falante, eu que falo, né? Depois, antes da minha filha, né? Que a minha filha, ela fala mais que eu. É. Mas eu sou falante, né? Até inclusive lá, se vocês assistirem o, o vídeo que nós fizemos lá do evento, a pastora está falando lá que ela vinha de Campo Mourão, 6, 7 horas de viagem, e ela não tinha problema nenhum em ficar calada, né? Ficar quietinha, vinha quietinha de lá para cá. E na viagem, né, a gente precisa de um incentivo, quem está dirigindo, para poder ficar acordado, né? Então, a hora que eu via que eu estava meio com sono, eu já parava logo de uma vez, porque eu sabia que ela não ia ficar conversando comigo, né? Então, mas enfim, são coisas, né? E o que eu quero dizer aqui é que a comunicação, no caso, né, dessas perspectivas diferentes, é a questão do ouvir, de ouvir atentamente o seu cônjuge, né? De entender, de falar, poxa, eu preciso ouvir o que ela está dizendo, preciso ouvir o que ele está dizendo, né? Mas a gente sabe que, como a pastora falou, não é tão fácil, né? É, a tia É... Valda colocou lá, primeiro ela colocou lá: "Eu já falo sem perguntar", né. A tia Valda é bem comunicativa, né, isso Que é muito bom. legal.
E ela colocou, né, por isso, para ter um relacionamento saudável, tem que haver amor suficiente para não dar lugar aos ciúmes e desconfiança. Desconfiança, É, isso exatamente, mesmo, isso tia Val. aí. O amor faz toda a diferença. Mas uma outra parte aqui também, pastora, que é a importância do respeito, né? E do equilíbrio na comunicação. Porque quando acaba o respeito, quando acaba o equilíbrio, quando acaba a falta, quando tem falta de empatia, de se colocar no lugar do outro, aí o problema é sério, né? Sim, sim. E ali quando fala sobre isso, né, dessa importância do respeito e do equilíbrio na comunicação, né, diz assim que embora seja essencial ser aberto e expressivo, também é necessário considerar o momento adequado e o respeito com relação ao outro, né. A comunicação aberta, ela traz isso, né, esse entendimento dessa comunicação sincera, de saber falar, de saber se comunicar, né, significa compartilhar tudo, indiscriminadamente, ó a palavra difícil, né, indiscriminadamente, mas se encontrar um equilíbrio entre expressar-se e respeitar a privacidade do outro. Então, sem ter discriminação, né, com relação àquilo que a pessoa falou, essa questão de julgar, de apontar, né, às vezes nem esperar, né, o que o outro está falando, nem esperar terminar de falar, e já vai logo tirando as conclusões precipitadas, né? Isso aí. Então, a comunicação aberta é a capacidade de resolver conflitos também de forma construtiva, né? Sim. É a capacidade de resolver conflitos de forma construtiva. Ou seja, por mais que seja um conflito, por mais que seja um problema, o que nós precisamos aprender é tirar algo de bom nisso daí, né? Por mais que tenha o embate, por mais que tenha a situação, mas ela, quando nós temos essa comunicação aberta entre nós, acaba trazendo ali a resolução de conflitos, né? E a gente consegue trabalhar isso de forma mais saudável, né? Então, a gente tem que entender que a preocupação, né, com a empatia, de se colocar no lugar do outro e trazer a solução para o relacionamento são desafios que nós enfrentamos diariamente, né? Todos nós enfrentamos isso. E isso é uma busca, né, pastor? É uma luta constante, buscar no Senhor, buscar né, em oração, buscar em livros, leitura, enfim, buscar esse desenvolvimento, poder entender a outra pessoa para ter um relacionamento bacana, né? Que muitas vezes acaba pessoas que vivem anos e anos ali e elas não conseguem sentar e conversar. Qualquer assunto que vai conversar é um problema. Não sei se vocês já enfrentaram isso, já viram isso, mas qualquer assunto que vai falar é um problemão, né? É uma situação que se levanta, se vai falar de filhos é encrenca, se vai falar de dinheiro é encrenca, se vai falar qualquer coisa, né? Então, isso é uma forma de nós entendermos que existe uma comunicação quebrada ali, né? Existe algo ali que precisa ser resolvido, né? Sim, sim. Ó, tia Valda colocou lá, né? Um dia meu esposo foi numa loja, daí ele passou pela vendedora e ela pensou alto e disse: "Que homem cheiroso". Uau! Daí ele chegou e já me disse, porque realmente foi sem intenção alguma. Interessante, né, tia Valda, bem isso que estávamos comentando, né. Olha como é importante a pessoa estar, eu vou dizer assim, estar bem consigo mesmo, né, tanto uma parte quanto o outro, né, porque isso também diz respeito, né, a estar bem consigo mesmo. Ou seja, levar por esse lado, né, bem, a pessoa falou isso, né, você falou de uma coisa boa, que estava cheiroso, beleza, né, mas nada além disso, né, não foi levado para um lado malicioso, né, da mesma forma a tia Valda ouviu isso, né, e entendeu que ele, né, por que que o homem vai ter culpa nisso? Então tem mulher que já pira mesmo, né, já fica brava, né, e aí é onde a gente tem que se observar, né, tem que observar como é que nós estamos. Nós
precisamos estar bem conosco mesmo, estar bem com o nosso Deus, bem resolvidas, né, assim também o homem, para conseguir realmente digerir tudo isso e saber conversar sobre o assunto e que esse assunto morra ali, né, que esse assunto não comece a gerar caraminhola: "Ah, mas por que você foi lá? Ah, e agora você vai lá de novo?". Algumas coisas assim, né, que acabam, gerando, ou seja, piorando uma situação que nem precisava, né. Obrigada por compartilhar, tia Valda, bem interessante isso. E como tem relacionamentos que chegam ao fim por causa dessa É, parte, né, por causa dessa falta de compreensão, né. E a comunicação aberta também, ela desenvolve relacionamentos genuínos e significativos, como nós vimos ali, né. E uma comunicação aberta entre o casal, ter né, a sensibilidade de conversar, ter a abertura de falar de assuntos difíceis, né, e, e não levar nada para o lado pessoal. Uma das coisas que nós vemos é que muitas vezes né, um dos cônjuges ele leva para o lado pessoal, lógico, né, como não podemos levar as coisas para o lado pessoal, né? Você está dentro de um casamento, está dentro de um relacionamento, e aí muitas vezes você acaba atropelando isso, né? E você acaba levando para o lado pessoal. Mas a entender que o cônjuge precisa do outro ali para poder ajudar nesse relacionamento, e que esse relacionamento possa ser cada vez mais genuíno e que possa ter um significado, né? Que promove essa comunicação aberta, quando nós entendemos isso, quando nós lutamos para que isso aconteça. Porque, irmãos, nós estamos falando aqui, pessoal, né, disso daí como se fosse algo simples e fácil de lidar. Não é, não é. Não é algo simples e fácil de lidar. E não existe também, ou melhor, talvez exista, mas uma receita mágica, né, que melhore a comunicação. É muito trabalho, é batalhar, é lutar, é buscar o conhecimento, é buscar o desenvolvimento, é buscar entender o outro, né? Então, isso nós estamos falando de casais, não pode ser, né, entre comunicação aí entre pai e mãe, filhos, né? Enfim, então não é, realmente não é fácil, não é uma coisa simples, mas é possível, né? É possível que a comunicação, essa comunicação mais aberta, amigável, né? Ela vai trazer ali conexões reais, ela vai trazer ali essas conexões mais profundas entre o casal, né? Por quê? Porque eles vão poder compartilhar pensamentos, sentimentos, opiniões de uma forma autêntica, sem ter problemas com isso, né? E esse casal, eles acabam construindo um relacionamento baseado nessa compreensão mútua, né? E acaba tendo aí, por fim, né, a confiança e o apoio entre eles. Então, é realmente um desafio, né? Quem entrou lá, pastor? isso, meu pai entrou lá, meu pai tá Ô, aí, ó. sogrão, você tá por aí, menino? Seja Seja bem-vindo. bem-vindo. Deixa eu ver só que a tia Valda colocou lá também, ó, sobre aquele caso que ela compartilhou, né, mas a gente conhece a pessoa e realmente foi sem intenção mesmo. Que bom, tia Valda, muito interessante colocar isso, né. Legal. Seja bem-vindo aqui, pai, na nossa live. A tia Valda também falou, né, citei isso porque a gente sabe que há muita falta de sabedoria em muitos relacionamentos. E como, né, tia Valda, como a gente precisa ir buscando isso, né, constantemente, né. Se fosse uma pessoa insegura, né, que não soubesse o cônjuge que tem, né, se não tivesse, já ia ter problema, né? É. Fosse uma pessoa insegura, porque na verdade os ciúmes, né, Uhum. exagerados, ciúmes aí é insegurança, né? É a É insegurança, né? insegurança, é. Está chegando aqui no YouTube também a nossa querida irmã, pastora auxiliadora. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Estamos aí com o Luiz Kratz aí também. Deus abençoe vocês. Que bom ter vocês aqui, gente. Que maravilha. Fique conosco aí. Aproveita e já compartilha aí essa live aí, pelo menos com as 7 pessoas aí, os 7 Isso. casais aí. Compartilha aí, manda no WhatsApp lá para que eles possam assistir depois. Muito bom, Isso. isso daí. Compartilha, curte a nossa live aí, para que o YouTube aí entenda que é um conteúdo relevante e entregue para outras pessoas. Para quem está chegando agora no YouTube, nós estamos falando sobre comunicação aberta no casamento, na família,
e como nós desenvolvemos isso, né? Como nós podemos lutar para que esta comunicação, esse formato de comunicação, ter a habilidade de se comunicar num casamento de forma assertiva, de forma abrangente, de forma respeitosa, possa ajudar, né, a, a ter um relacionamento melhor, né? Tia Valda disse que já compartilhou lá. Que bom, tia Valda. Isso aí. Que maravilha. Ela E colocou assim, ali, né, né? ela colocou lá com certeza, né, sobre o que você falou, né? Quando é uma pessoa bem resolvida que não vive nesse ciúme, não tem essa insegurança, desculpa, ela não leva para esse lado, né? A tia Valda colocou com certeza. Já Verdade. compartilhei. Que bom. Que bom, que bom, que bom. Glória a Deus. Bom, pessoal, nós estamos aí já meio que indo para o final, né, da nossa. Fica gravado, né, pastor? Vai Essa ficar live. gravado, vai Você estar pode ver na gravado, íntegra aí nossa isso aí. conversa, tá? Pode ver na íntegra a nossa conversa, nossas tosse, tá? Nós estamos aí Desculpa aí, gente. recuperando. Gente do céu, olha que peleia. Mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Já vencemos, Isso. né? Então, para concluir tudo isso daqui, pastora, né, o que nós poderíamos dizer para os nossos irmãos aqui, né, compartilhando? Que Deus é o maior comunicador, né? E que ele sempre comunicou os seus desígnios, comunicou os seus feitos, sempre falou através dos profetas, né? Falou através de Jesus, fala através da palavra, né? E ele não mede esforços para se comunicar com o homem, para se comunicar com os seus filhos, né? E cada vez que nós entendemos isso, nós somos encorajados a fazer o mesmo, né? Se comunicar de forma aberta, assertiva, respeitosa sempre e de forma empática. Esse é também uma das grandes questões, ser empático ao outro, né? Então, nós podemos ver que comunicação aberta é uma coisa que a gente pode falar também. Sabe aquela pessoa, tem muitas pessoas que dizem assim, não, eu sou sincerão mesmo, eu falo e não meço esforço, falo o que dá. Muitas vezes nós achamos que isso é algo positivo, mas muitas vezes não é, né? Porque muitas vezes o sincerão, ele acaba falando coisas que machucam o outro, né? Que acaba trazendo situações ruins. A gente sabe que a gente não pode omitir, não podemos omitir nem mentir uma informação. Isso não faz parte da nossa vida. Mas nós temos que cuidar com a questão de ser sincerão ou mal educado, né? A pessoa acaba sendo taxada de mal educada, né? A tia Valda falou lá, eu tossindo daqui, ó. E o pai colocou lá que o Senhor Jesus abençoe sempre. Amém. Obrigado, pai. Tia Valda, vamos fazer um coral, então, hein? Vamos fazer um trio aí. Um trio não, um quarteto, porque a Esther está ali também, mas também está tossindo aí. Né, pastora? Então, isso. O sincerão não é aquela pessoa que, de repente, pode achar que é sincerão, mas ele está sendo mal educado, né? Pode falar um pouco mais sobre isso? Porque, às vezes, como o pastor falou, né, acaba falando coisas que machucam, que ferem os outros, né? E aí se coloca nessa posição, não, é que eu sou sincero, mas tem que tomar cuidado com isso, né? Na verdade, esse tipo de comunicação aberta é aquela pessoa que não tem máscara, que ela é transparente, ela fala com transparência, mas não para ferir ninguém, não sendo grosseira, né? Pelo contrário, né? Com humildade, com clareza, sinceridade, com base num diálogo respeitoso com relação a qualquer pessoa, né, que revele aquilo que há de mais íntimo no coração de cada cônjuge. Então, olha só como que isso faz diferença, né? Como que realmente nós precisamos viver assim. Né? A tia Valda falou, né, com relação ao amor, né, eu acredito que quando a gente ama alguém, a gente vai buscar essas coisas. A gente vai buscar ser melhor, né? A gente nunca vai alcançar 100% de nós mesmos, né? Ser melhor. Mas é bom quando a gente tem esse entendimento e sabe que a gente pode ser melhor. Ou seja, se a nossa comunicação hoje está complicada, está ruim, de repente a gente se pega aí nesses pontos, né, de ser o sincerão. Não, eu sou sincera mesmo, eu falo. Né, meu marido não gosta muito, mas eu falo o que ele tem que ouvir, porque ninguém gosta de ouvir a verdade.
Mas será que é isso mesmo? Né? A comunicação aberta não diz respeito a isso, mas diz respeito a ser sincero, porém respeitoso. Ser uma pessoa respeitosa, respeitar o outro. E também, né, ser uma pessoa clara na sua comunicação, ou seja, não é só comunicar, tem que comunicar com clareza. Sabe aquilo que algumas pessoas costumam dizer assim, que o óbvio tem que ser dito? É praticamente isso, né. E às vezes a gente até brinca assim, né, falando com relação aos homens, diz assim que às vezes a gente tem que desenhar, né, mas é porque pela falta de Será? comunicação. Talvez seja por esta falta de comunicar com clareza, né. A Janete também está chegando Que aqui, seja legal, que bem-vinda legal. Janete, que bom que você está Deus abençoe, aqui. Janete. Deus abençoe. Que bom que você está aqui. Abração no Júlio aí. Como é que tá o Isso, Julião, a Érica, o Mateus. Matheus? Matheus acho que fez aniversário esses dias, né? Ah, é? Fala pro Matheus aí que nós estamos mandando aqui um parabéns para ele, um A Érica abraço também no fez. coração dele. A Érica também. Foi a Foi Érica que esses fez dias também. também. Nossa, dá um abraço em todo mundo aí, então. Fala pro Julião aí que eu não esqueci dele. A hora que for para Campo Mourão, eu vou esperar aí para ele fazer aquela carne boa para nós comer. Mas olha, pastor, essa questão aqui da comunicação, né? Mas tem pessoas também, não sei se a pastora já ouviu, né? Mas assim, tem pessoas que têm problemas também, né? Em relação a ouvir, não é? Muitas vezes aquele marido que a mulher quer falar, ela vem falar, mas ele leva tudo para o lado pessoal. Ele acaba tomando tudo aquilo pelo lado pessoal, ele acaba, muitas vezes, assim, melindroso com a conversa, porque ela não tem um discernimento, né? Não tem um entendimento de que, né, qualquer conversa fere, qualquer conversa acaba, né, ficando mal a pessoa, né? Então, tem que ter essa maturidade, tem que buscar essa maturidade, nós precisamos buscar essa maturidade, pastora. Sim, sim, é verdade. Tem que buscar uma maturidade e talvez se despir disso, né. Tem que estar pronto para isso, né. Porque é necessário ouvir, né, o que é verdade tem que ser dito, né. Agora eu acho que o problema está nesse fato também, é como se comunica, né. Então tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Como que se comunica isso? Você quer falar a verdade para a pessoa, quer ser sincera porque diz respeito a isso, mas tem que saber como vai se comunicar, né. E, claro, se essa pessoa, de repente, ela tem feridas, pode ser que realmente ela receba tudo como uma agressão, né. Uhum. Ainda mais quando vem do cônjuge. Por quê? Porque o cônjuge é aquele que está todo dia, né, a gente está todo dia junto, a gente, né, que nem eu e o pastor aqui, a gente dorme junto, acorda junto, come junto, trabalha junto, faz tudo junto, né. Então, assim, é o tempo inteiro junto. Então, tem momentos mesmo que sai umas faísca, né. Tem momentos que ela fala assim: você vai achar o caminho da roça, irmão. Né, então, tem que realmente estar aí preparado, programado, pedindo a Deus, né: "Me ajuda, Senhor, me ajuda a poder reconhecer os meus erros, conhecer o meu cônjuge melhor, estar aberto a essa comunicação, ter condições de ser quem eu sou, diante dele ou diante dela", porque de fato, como está escrito aqui, e a gente, compreende isso, né, que isso realmente vai trazer, assim, uma intimidade muito grande para o casal. Né, e Uhum. assim traz uma leveza, porque é tão bom quando você pode falar com o seu cônjuge, brincar, dar risada, mas assim de coisas, sabe, com liberdade, não depois ter uma acusação: "Ah, mas você falou aquilo lá, ah, mas", né, então é muita coisa, né, a gente tem que crescer junto aí e aprender. E que bom que a gente tem um Deus tão maravilhoso que cuida de nós, principalmente nessa área. Verdade, verdade. Então, com a comunicação aí ajustada, então nós podemos dizer o quê? Que esse tipo de comunicação ele tem o poder do quê? De quebrar as barreiras, não é? Sim. Quebrar as barreiras do silêncio, que é uma outra coisa ruim no casamento, né? Tem horas que a gente não pode falar, isso é verdade, né? Tem horas que a gente tem que dominar ali as emoções, dominar ali aquele momento. Tem coisas que é melhor. É, até eu vi uma dinâmica esses dias que estava vendo, acho que naquele vídeo lá que você colocou, né? Que o marido ele chega em casa e daí a mulher
tá lá passando, lavando o dia inteiro, né? E ela tá lá naquele trabalho e os filhos dando problema e o marido foi pro trabalho, né? Daí ele volta, tal, foi trabalhar, né? Foi ganhar o pão de cada dia. E aí ele volta para casa e a mulher, a hora que ele entra para dentro, que ele pergunta se tá bem, ela solta os cachorros nele, né? Daí ele dá uma dica. Ele falou: ó, é o seguinte, tem um milagre da água, né? Você coloca a água na boca e a hora que ela brigar com você, você só vai né? Falando e pronto. Então resolve o problema da briga ali, né? Dessa comunicação aí distorcida. Mas a grande verdade é que quando nós temos esse entendimento e buscamos isso, né, nós vamos entender que o silêncio, por mais que ele em momentos seja bom, ele também pode prejudicar. Né? Porque o silêncio, pastora, o silêncio diz muita coisa. Sim, sim. Né? Assim como muitas palavras talvez não falem muita coisa, mas o silêncio, ele diz muita coisa. O silêncio diz o quê? Pode dizer que a pessoa já não está mais satisfeita, ela já não está mais naquele lugar, ela já não tem mais conexão com você. Então, o silêncio, ele também é prejudicial. Ele pode ser bom, mas também pode ser prejudicial. Por isso que existe o equilíbrio das coisas, né? Sim. Já colocou lá? Isso. Colocou lá? Eu pensei que você ia terminar de ler. Vou terminar. Só vejo ali. A Janete colocou lá: paz, meus amados pastores, obrigada pelo carinho. Que bom, Janete. Beijo para vocês, viu? Saudades. Aí tia Valda colocou: até nisso somos parceiros, eu e meu esposo, desde que casamos, trabalhamos juntos. Olha que legal. Bênção. Só ficamos longe um do outro quando foi para os Estados Unidos, mas foi na marra. Que legal. Mas então esse tipo de comunicação aberta quebra as barreiras, né? Ele despedaça aí os ruídos e traz uma sintonia para o casal. Então, nós precisamos o que fazer, né, pastora? Nós precisamos sondar os nossos corações, né? Sondar e ver o que tem, se tem alguma coisa ali que precisa mudar, né? Se estamos falando demais de forma equivocada, ou se estamos no silêncio demais de forma equivocada. Então, é tudo um equilíbrio, um negócio que a gente precisa orar a Deus, buscar em Deus, entender que Deus tem um plano, um propósito com a vida conjugal, mas que a gente precisa também buscar, né, a nossa parte, fazer a nossa parte, né? Fazer aquilo que precisa ser feito, não é verdade? Sim, sim. É verdade. Precisamos aí investigar realmente o nosso coração, né? Antes da gente olhar para o outro e dizer assim, não, mas é ele que precisa mudar, ela tem que mudar. O problema da comunicação está com ela, né? Não é fazer o apontamento diferente, né? É olhar para nós e ver o que eu posso, né? O que eu posso melhorar nessa minha comunicação, né? O que eu posso mudar, talvez uma ação de cada vez, né? Um pouquinho de cada vez, um dia de cada vez, vai fazer uma grande diferença. Então, antes de investigar o coração do outro, eu preciso investigar o meu coração. Legal, pastor. Então, queremos aí, com essa palavra de hoje, encorajar você, né, que você se comunique, converse, né, converse com a esposa, converse com o esposo e busque esse diálogo, busque esta concordância, né? Muitas vezes a gente vê casais dizendo assim, não adianta, não vou conversar, não tem jeito, não tem como conversar. Mas aí nós entendemos também que existe um fator predominante aí que nós precisamos resolver. E se não há conversa, não tem como conversar, está faltando algo. Se está faltando algo, está faltando o quê, pastor, nesse casamento? Bem, pode estar faltando o amor, né? Que é a base de tudo. Porque, na verdade, a gente entende assim que quando tem amor, que foi o que a tia Valda até falou ali no princípio, o amor faz com que a gente queira viver junto. Né? É lógico que com tantas situações, problemas, dificuldades, às vezes a gente pensa, talvez se não estiver junto seja melhor, né? Eu resolvo o problema desse jeito. Mas
amanhã ou depois vai ter a falta, né? Porque se tem amor, você vai sentir falta dessa pessoa. Então, falta, acho que o principal aí, o amor. Né? E uma coisa também, né, pastor, antes da gente Hum, encerrar, é importante dizer que tem casais que às vezes eles dizem, "Não, mas é que o amor acabou." Mas veja bem, hum, para um casal cristão que entende que pela palavra de Deus não existe divórcio, ou seja, divórcio é a última opção, né, e somente com o respaldo realmente de um adultério, quer dizer que nem nesse sentido de dizer assim, eu acho que o amor acabou, isso não é respaldo. Por quê? Porque uhum. significa que eu ainda posso buscar, significa que eu ainda posso lutar, significa que eu ainda posso decidir, fazer uma escolha e dizer, Senhor, eu não estou sentindo mais nada agora pelo meu esposo, eu estou talvez ressentida com ele, não admiro mais, não temos mais comunicação em casa, ele não me respeita, eu não respeito ele, mas ainda assim eu quero que o Senhor me ajude a vencer essas barreiras. Eu quero que o Senhor me ajude a amar novamente a minha esposa, ou a amar e admirar novamente meu esposo. Então, não desista por causa dessas coisas. Não desista por causa de incompatibilidade de gênio, ou porque ela não me ouve, ele não me ouve, a gente vive discutindo, né? Vamos parar um pouquinho, vamos olhar para nós, né? Nesse olhar de olhar para dentro de nós primeiro e realmente buscar em Deus o que que eu posso fazer, ou talvez o que é que eu estou fazendo de errado, né? Não apontar para o outro, mas ele só faz isso de errado, ele faz isso, ela faz aquilo. Não, vamos trazer esse dedinho para nós, né? Ver o que que eu posso mudar, desejar mudar, né? Querer fazer esse casamento dar certo, né? Vamos dar as mãos, né, para fazer esse casamento dar certo. É, isso aí. Mas a grande verdade também, né, pastora, que a gente pode abordar aqui também é essa questão da pessoa olhar para dentro dela, reconhecer que ela também é responsável por aquele Sim. relacionamento, né? Então, muitas vezes um dos cônjuges acaba acusando o outro, né? Uhum. Falando, né, como a pastora falou, de repente lá, o problema é você que não faz isso, você que não faz aquilo, ou você que faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, e acaba tendo um rompimento, mas parar e pensar também, qual é a minha parte nisso? Uhum. Porque para nós é muito fácil acusar o outro, né? Apontar o dedo. Mas e quando nós vamos apontar o dedo para nós? Puxa, qual foi a minha parcela de culpa da qual nós estamos vivendo hoje? Sim. Há quem diga assim, não, eu não tenho culpa nenhuma. Na culpa não é minha, a culpa é tudo dela. Ela que me traiu, ele que me traiu, ele que, né? Resolveu sair de casa, resolveu. Não, existe uma parcela de culpa aí, né? Existe uma parcela. Porque em algum momento faltou a comunicação, algum momento faltou alguma coisa que não foi, né, colocado ali. Então, alguma coisa aconteceu que a responsabilidade desse relacionamento estar do jeito que está hoje não é culpa do outro, é também culpa minha, Né, de culpa, ambas as né, partes. de ambas as partes ali. Então, com isso, nós queremos encorajar, né, você que está aí nos ouvindo, você que vai compartilhar esse vídeo aí, manda aí para um casal aí que está passando uma dificuldade de repente, para que ele possa ouvir essa palavra e nós queremos deixar aqui uma palavra de encorajamento. Isso aí. Esta pessoa invista tempo na busca do diálogo, né? Isso. Possa investir tempo, né, no diálogo, buscar a conversa, conversar de forma aberta, de forma sincera, respeitável, né? Não com truculência, não com agressão, mas orar a Deus, buscar em Deus e colocar ali a concentração na conversa, né? Isso. Atacar o problema e não a pessoa. Esse é o grande problema que nós vemos. Muitas vezes o casal, a família, eles atacam um ao outro, quando na verdade precisa se atacar o problema. É. Precisamos aprender a separar essas coisas, né? Porque se está tendo um problema no casamento, tem uma raiz. E é essa raiz que precisa ser atacada.
né? Essa raiz que precisa ser atacada ali Sim. para que seja sanado. Então, queremos deixar esse encorajamento aí Sim. de que você reflita, né? Que você possa refletir em relação ao teu amor com o teu cônjuge, o amor para com Deus também, né? Que é uma das coisas que a Isso. gente precisa, e o amor para com a sua própria vida, né? Sim. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu vou casar para fazer o outro feliz ou para ser feliz, né? Na verdade, ela precisa entender de forma diferente, né? Se você vai casar, é porque você já é feliz e você vai estar entrando naquele casamento resolvido, o que praticamente, aí eu arrisco a dizer, tá? Eu arrisco a dizer que 98% dos casamentos aí, né, em tudo geral, que estou dizendo que é muito casamento, né? Então, vamos dizer aí, não é uma estatística comprovada, mas é minha estatística aqui. Eu acho que 98% dos casamentos, eles vão para o casamento sem primeiro estarem resolvidos na sua vida. Resolvidos emocionalmente, resolvidos financeiramente, resolvidos no seu amor próprio, né? E aí eles jogam para o outro, para que o outro possa trazer este amor, para que o outro possa trazer a felicidade para ele. Então, não é bem assim. Estou dizendo isso porque nós casamos, na época que nós casamos errado. Então, a gente, né, a pastora casou, porque, lógico, primeiro que estava grávida, né? Já começamos errado aí. Mas também para fugir de casa, para, né, ter toda aquela coisa arada. Então, a gente também, né, então, por isso que eu arrisco dizer isso. Então, primeiro está resolvido. E com essa palavra, eu quero que você reflita sobre isso, teu amor próprio, né? Qual é a tua culpa no relacionamento, que se tiver quebrado, né? Se tiver com problema. Qual é a tua culpa? Qual é a tua culpa não, mas qual é a tua responsabilidade? Qual é a tua responsabilidade e o que você vai fazer? E você vai fazer a partir desta palavra para melhorar isso, né, pastor? Sim. O que é que nós podemos fazer? Né? Exatamente. Que cada um de nós possamos nos sentir encorajados, trazer a responsabilidade para nós daquilo que nós podemos melhorar e decidir, né? Eu quero melhorar. E você? Né? O que você decide? Você quer melhorar? Você deseja contribuir para que esse relacionamento vá bem, né? E esteja cada vez melhor, né? Que esse relacionamento se torne cada vez melhor. É possível, é possível. No que depender de Deus, Ele faz, mas o que depender de nós, nós temos que fazer a nossa parte. E por falar em contribuição, né, pastora? Tá aqui embaixo, aqui tem o Pix aqui, se você quiser contribuir com essa obra. Isso, você viu aqui que nossa câmera aqui tá falhando de novo, né? Tá bom? Então tá aqui no YouTube aí na descrição aí o Pix, se quiser abençoar esse ministério, fique à vontade. Tá bom? Então vamos encerrar, pastora, dizendo o seguinte, que nós precisamos lembrar que Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça de todas as coisas, ele é o nosso modelo, ele é que nós precisamos seguir, é ele que nós precisamos ouvir, porque ele é o nosso sustentador, nossa fé, ele que sustenta a nossa casa, a nossa família também. Amém? Amém. Amém, pastora? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, então. Quem está aí no YouTube aí, Deus abençoe a sua vida. Não esquece do like. Isso, não esquece do like. Baixar ali? Baixa lá, pastora. Vamos ver se... se... minha mão passa na frente da câmera. Sua mão passa na frente. Mas não adianta muito aqui, não. É que nós ficamos movimentando assim, ó, gente, daí ela desfoca. Aí, ó, voltou. Tá? Você que está no Instagram aí também, que Deus abençoe. Manda aí um aviãozinho aí para a galera aí, tudo. Isso, tá bom? Coraçãozinho lá, ó, Isso aí, maravilha. A Marlene. Que maravilha. Amém, Marlene. Glória amém, a Jesus. Isso, manda um coraçãozinho aí. E vamos fazer uma oração, pastora, para encerrarmos aqui, encerrar com uma oração. Não tem como não encerrarmos com uma oração, né? Eu quero orar por você, quero pedir a Deus que te ajude, que nos ajude, né? Nos ajude a cada dia mais ser melhor nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento com o cônjuge, e que Deus nos ajude e nos dê graça. Amém? Oremos. Pai querido, Pai eterno, Deus de amor, Deus de graça, muito obrigado, Senhor, por este tempo que nós podemos aqui separar
para compartilhar esta palavra juntamente com os nossos irmãos, Pai. Aqueles que estão aqui pelo Instagram, aqueles que estão aqui pelo YouTube, Pai. Nós oramos, ó Deus amado, que o Senhor fortaleça o relacionamento, a família, a casa, que o Senhor os abençoe de uma forma poderosa, papai. Pedimos a Ti, Senhor, que aqueles que futuramente ouvirão, que esta palavra, que este compartilhar aqui, Pai, possa ser edificante para a vida daqueles que ouvirem, Pai. E que esta oração possa alcançar o coração dessas pessoas. Papai querido, eu oro por aquele que talvez, Pai, está passando uma situação difícil no seu relacionamento, na sua família, talvez não tem mais diálogo, não tem mais conversa, estão ali virados, ó Pai, um com o outro, meu Deus, e ó Deus querido, eu te peço que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa dar graça, meu Deus, e que o Senhor possa ministrar no coração desta pessoa, que ela possa entender, ó Pai, que através de Ti, ó Pai, ela pode sim mudar as suas atitudes, mudar a sua vida, e que ela possa ser, ó Deus, impactada pelo Teu poder. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro pedindo, Senhor, que o Senhor abençoe as famílias, ó Pai, que o Senhor abençoe os relacionamentos, meu Deus, que o Senhor abençoe a cada vida, meu Deus, que está aqui conosco e as que vão ouvir também. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos para a glória e louvor do teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. A Amém. Janete mandou ali, ó. Júlio, manda abraço para todos vocês. Ah, Julião! Deus Bem, abençoe, recebemos, querido. Janete, te espero que nós recebemos, né? E mandamos outro aí, né, pastor? Como já Isso aí. Gente, Deus abençoe você que está aí conosco, ficou aí esse tempo conosco aí, que Deus abençoe Deus poderosamente abençoe tua vocês. vida, que vocês sejam ricamente abençoados. Amém? Coraçãozinho aí para vocês no Instagram, curtida aqui Isso para o aí, pessoal do YouTube, deixa sua curtida aí, se inscreva no canal do Ministério aí. Família, um projeto. de Deus. Deus Isso aí, abençoe. compartilha aí e vamos lá. Deus Deus abençoe, abençoe, até Marlene. sexta-feira que vem. Até. Deus Deus abençoe, abençoe, gente. Um Amém. abraço. Não esqueça de ver lá o nosso seminário que nós fizemos ali com os Isso. casais, está no YouTube, tá? Veja lá, nós fizemos lá, nós abordamos mais ou menos isso aqui que nós falamos aqui de uma outra forma. Vai lá, compartilha. Deus Deus abençoe. abençoe.